Alô Brasil, 8 horas e 2 minutos. Então hoje, no dia 4 de abril, primeiro jogando conversa dentro de abril, e trazendo mais um tema, né? Sempre lembrando a vocês desse nosso combinado budista, né? Não acredita em nada que eu falar. E você escuta essas reflexões, se te servir bacana, se não te servir bacana também, porque a pretensão aqui não é te convencer de nada, nem eu me sinto portador de soluções ou verdades, só de reflexões transitórias. O meu pai dizia, tenha certezas, tenha convicções, mas todas transitórias, todas temporárias, porque quem tem certezas e convicções permanentes vira fanático, vira fundamentalista, vira dono da verdade, né? Então o espírito aqui é esse, né? A gente fala muita maluquice, né? Coisas que vocês vão concordar, coisas que não vão concordar, coisas que eu vou entender, não vou entender, coisas que eu ainda não entendo totalmente, né? A gente vai burilando o nosso entendimento com as coisas, porque eu sei que a maior parte desses temas que eu trago, não os temas, a forma de elaborar os temas, isso tudo é muito novo para nós todos. Quando a gente fala de cultura sistêmica, de visão sistêmica, ressonância, sincronicidade, visão transpessoal, né? Tudo isso é bastante novo para a gente, isso tem meio século, né, numa história longa que a gente tem, né, de muita manipulação, de muita lavagem cerebral, né, de muita enganação, deliberada e não deliberada. Então, eu acho que a gente tem já um nível mínimo de maturidade para poder ir desconstruindo crenças dos milênios, né? Não é uma pretensão, né? É uma necessidade, uma urgência que a gente vai desmontando, que a gente vai ressignificando essas lavagens cerebrais que a gente vem sofrendo há tantos séculos, né? E, bom, eu propus falar de culpa, falar de perdão, falar de karma e livre-arbítrio. Falei hoje no meu story que isso tinha uma conexão e é em cima disso que a gente vai elaborar. Eu acho assim, primeira coisa é a gente criar uma diferença entre culpa e sentimento de culpa. Eu acho que sentimento de culpa é um indício de bom caráter, né? De pessoa bem educada, espiritualizada, sensível, né? Se eu fiz uma coisa que te feri, te machuquei, né? Te trouxe algum tipo de sofrimento, eu me ressenti com isso, eu sofrer porque te fiz uma coisa que te fez sofrer, um sentimento de culpa, é um indício de bom caráter. Eu acho que isso é bacana. Isso é muito diferente de ter culpa, porque culpa pressupõe uma relação vítima e algoz. Olha só, vítima e algoz, eu estou pensando, tá? Isso é muito importante falar aqui. Eu estou pensando de uma forma como os orientais pensavam, os índios pensam, os africanos pensavam ou pensam, né? A física quântica meio está indo nessa vibe, psicologia transpessoal, que é olhar para a vida como um fenômeno multidimensional, que é olhar para a vida como um fenômeno holográfico. Multidimensional quer dizer que a existência, a vida, a criação, né, é um fenômeno, é um organismo que acolhe fatias de realidade, dimensões de realidade infinitas, eventualmente contraditórias entre elas, paradoxais entre elas, né, mas concomitantes. Né, porque certo e errado, bem e mal, bom e ruim, foi a gente que inventou. Né? Vamos falar disso também. Tá? Então, o mais importante é a gente calcar aqui que eu vou pensar,
com vocês dentro de uma perspectiva que a existência é um conglomerado de níveis de realidade simultâneos, onde não tem certo e errado, bem e mal, e bom e ruim. Tá? Tem aqui nesse nível tridimensional concreto, que a nossa mente racional acessa, que os nossos sentidos acessam e a mente racional opera, né? Aqui no mundo concreto tem certo e errado, bem e mal, né? Tem leis, né? Tem todo um código de protocolos de comportamento, né? Jurídicos, éticos, morais, bacana. Aqui, isso é muito bom a gente pautar isso aí, né? Nesse nível de realidade aqui. Então, nesse nível de realidade aqui, tem vítima e algoz, né? Aquele que me fez sofrer porque falou ou fez alguma coisa é um algoz e eu sou a vítima. Beleza. Se a gente pensar que, ao contrário do que durante muitos séculos se pensou, que só existe esse nível de realidade tridimensional, concreto, que os 5 sentidos apreendem e a mente racional elabora, né? Se a gente considerar um nível multidimensional de realidade, em outros níveis de realidade funciona diferente. Funciona diferente. Eu vou explorar 3 níveis aqui. Eu vou explorar esse nível concreto da gente aqui, que todo mundo conhece e acessa. Tem um nível que eu vou chamar de nível kármico, onde existe uma outra logística de economia, um pouco diferente daqui, mas ainda com uma conexão ética e moral, né? Que os espíritas conhecem muito bem, os umbandistas conhecem muito bem, que é essa dinâmica das reencarnações. Né? Quando a gente lê Kardec, Chico, Divaldo, né? A gente acessa essa dinâmica, essa economia. Ah, eu fiz isso com você, então na vida que vem eu tenho que nascer não sei o quê, para autorregular essas histórias. A autorregulação é uma característica importante em termos de criação. Então, esse é um outro nível de realidade, é um outro extrato, né? Onde acontece a autorregulação via essa dinâmica kármica que acontece, que se expressa pela logística, né? Pelo protocolo das reencarnações. É um outro nível. Então, essa relação de algoz e vítima que acontece aqui nesse extrato de realidade, no extrato kármico, através das reencarnações, isso vai buscar o quê? Uma autorregulação. A gente não pode esquecer que a autorregulação, quando a gente for falar de karma, a gente fala disso, que a autorregulação é uma das forças que operam em toda a estrutura universal. Toda. Da subatômica às mais imensas galáxias, o universo inteiro é movimento, isso é muito importante. Por isso a impermanência é uma lei importante que os orientais perceberam há muitos milênios. Movimento, expansão e autorregulação. Então toda criação, todo universo, todo movimento, toda a vida se expande, né? E sempre se autorregulando, né? Sempre trazendo para a homeostase o desequilíbrio. Pois olho por olho, dente por dente, vamos falar disso daqui a pouco. A Genilson está perguntando se eu acredito que a autorregulação é olho por olho, dente por dente. Né? Essa crença vem um pouco do espiritismo, essa coisa do bateu, levou. Né? A gente vai falar isso quando falar de karma, a gente fala mais. Porque com certos conceitos, quando vêm de uma cultura para outra, às vezes ganham outros significados, às vezes são deturpadas. Né? E Kardec, quando traz a lei de causa e efeito, no bojo do espiritismo, né? A lei de causa e efeito é uma espinha dorsal importante no espiritismo, né? Mas Kardec era ocidental. Kardec era um francês do século XIX. Né? Kardec não tinha esse olhar sistêmico,
transpessoal, quântico, né? Kardec estava envolto dentro de uma visão de mundo, de uma concepção de realidade mecanicista e cartesiana, até porque ele queria que o espiritismo fosse ciência. Ele bateu de frente com a ciência, bateu de frente com a igreja e viajou, no bom sentido, nessa intenção de que o espiritismo fosse uma ciência. Então a lei do karma, embora do espiritismo não tenha esse nome, e eu desconfio que Kardec nem acessou nenhum conhecimento oriental, isso veio dos espíritos para ele, essa concepção de causa e efeito, dessa lei de causa e efeito, mas a lei do karma do espiritismo ganhou uma certa perspectiva de bateu-levou, né? Se cartesianizou, se mecanicizou a lei do karma no espiritismo. É claro que o espiritismo traz isso tudo dentro de uma perspectiva de compaixão, de amor ao próximo, uma coisa muito cristã, né? Que amacia um pouco, né? Bastante, essa coisa do bateu-levou, 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 que parece que a lei do karma ganhou essa perspectiva no mundo ocidental. A gente falou desse nível de realidade aqui, do nível de realidade do extrato kármico. A gente ainda tem o extrato... Lembra que está falando da vítima e do algoz, tá? Então, aqui no extrato concreto, tridimensional, tem vítima e algoz, né? Existe a lei, existe o mundo jurídico, existe o mundo que legisla, né? Justamente para nortear, para digerir, para resolver essas questões que têm a ver com o comportamento, né? Com lei, com bem e mal, erro e acerto, bom e ruim, certo e errado, enfim, né? Tem religião e tem lei, que em geral é quem faz isso, né? Tem a ética, a moral, que norteiam também tudo isso. Aqui. Então a gente falou desse extrato, do extrato kármico, onde a logística acontece a partir dessa dinâmica das reencarnações. Então a vítima e o algoz vão em outras vidas autorregular isso que aconteceu, né? O Espiritismo também traz uma perspectiva de livre-arbítrio que a gente vai questionar daqui a pouquinho. Não questionar para discordar, mas questionar para abrir o leque de mais possibilidades de entendimento, né? Quem sou eu para questionar ou para dizer que não é? No extrato sistêmico, que a constelação familiar, por exemplo, conhece bem, já não funciona mais ética e moral. Já não funciona mais o legal e o ilegal. Funciona a lei da autorregulação. Né? Constelador conhece bem. Deu mais do que recebeu, o sistema descompensa. Recebeu mais do que deu, o sistema descompensa. Fez mais por mim do que pelo outro, o sistema descompensa. Fez mais pelo outro do que por mim, o sistema descompensa. Passei por cima de mim, ainda que por amor, o sistema descompensa, porque a dinâmica sistêmica, né? A logística no extrato sistêmico só vê autorregulação. Isso não tem... Né? Albert Hellinger falava, para quem foi padre, era até surpreendente que ele falasse isso, né? Deus não é bonzinho nem malzinho. Deus não funciona segundo as leis legais, éticas e morais que o ser humano criou. Deus funciona segundo leis autorreguladoras que a gente nem conhece direito, né? Então, nesse extrato sistêmico, já não tem mais vítima e culpado. Sabe o que tem? Coadjuvantes de um evento evolutivo. Quando a gente fala do estuprador e do estuprado, do assassinado e do assassino, fica difícil de entrar na garganta isso, porque a gente está preso, né? A gente foi lavado cerebralmente a só operar com a nossa reflexão nesse nível tridimensional do certo e errado, do bom, do bem e do mal, do bom e do ruim, das leis, da ética e da moral, que só funciona aqui e no plano astral, onde vigora
a logística kármica, né? Porque o plano astral é o plano imediato ao plano físico, então tem uma interseção maior, então essa dinâmica das reencarnações, esse movimento de autorregulação fica mais ligado aqui, né, a esse mundo cartesiano e mecanicista. No mundo sistêmico, não. Aí quem vai vigorar é o campo, é o sistema, é a inteligência. É a grande inteligência universal, que não está nem aí. Para bem, para mal, para certo e para errado, para lei, para moral, para o aspecto legal da vida, né? Estuprado e estuprador são coadjuvantes num evento que precisa ser autorregulado ou que está se autorregulando. Isso não tem necessariamente... Claro que todos esses níveis se interpenetram. E, na minha opinião, todos eles se interpenetram o tempo todo, né? Eu não consigo imaginar que tenham dinâmicas e causas e efeitos que aconteçam só num extrato de realidade. Coisas que acontecem aqui têm um pezinho no extrato kármico, tem um pezinho no extrato sistêmico, né? Eu só estou abrindo esse leque para a gente poder começar a aprender a pensar multidimensionalmente, né? O que é certo e o que é errado aqui, o que é certo e o que é errado no extrato kármico, no extrato sistêmico não tem certo e errado. Só tem a descompensação de leis sistêmicas, que tem a ver com autorregulação, que tem a ver com homeostase. É difícil para a gente essa perspectiva, porque nesse nível tridimensional, o assassino, o estuprador, tem que pagar. É errado, é crime, é hediondo, é imoral, é antiético, é feio, é horroroso. Nesse extrato aqui, beleza, né? Eu não estou falando isso tudo para minimizar nada, para passar pano em nada. É só para a gente abrir um leque de entendimento. No extrato kármico, né, nesse nível de realidade, logo em seguida do nosso, né, vai entrar essa dinâmica kármica. Então, o estuprador e o estuprado, né, que foram estuprador e estuprado ou por alguma coisa que aconteceu no passado, ou por alguma coisa que vai ter que acontecer no futuro para autorregular, mas ainda dentro de uma perspectiva ética e moral. No extrato sistêmico, não, né? Por isso que no extrato sistêmico, né, no extrato kármico, fazer por amor, né, fazer por compaixão, fazer por amor ao próximo, né, as ações que estão embebidas em boa ética, em boa moral, né, tem valor assim. No extrato sistêmico, não. Por isso que o Hellinger falava que não adianta dizer que é por amor, porque amor também adoece. O amor também adoece. Então essa coisa de dizer, não, mas foi por amor. Quem dá peso, quem dá valor na economia porque foi por amor é aqui e no extrato kármico. No extrato sistêmico, não. Se você passou por cima de você, ainda que por amor, se você não se priorizou, ainda que tenha sido por amor, o sistema vai cobrar. Não é cobrar na moral e no castigo. Vai cobrar na autorregulação. E às vezes, né, como o Hellinger dizia que Deus não é bonzinho nem malzinho, às vezes, para autorregular, é preciso uma tragédia. Né? Você perder um filho, uma perna num acidente, roubarem teu carro, assalto que pegar fogo na tua casa, tua mulher te trair. Deus não está nem aí para isso, porque Deus não é bonzinho nem malzinho. Não estou falando daquele Deus que a Igreja Católica inventou, né? Estou falando da inteligência. A inteligência que norteia essa grande lei de autorregulação que está presente no mundo subatômico e nos grandes buracos negros, né? Então, eu quis colocar essa perspectiva aqui no início para a gente poder dar um pé para essa coisa da culpa. Porque a gente está muito lavado cerebral, mentalmente, com a coisa da culpa. Acontece alguma coisa, é automático.
A culpa é de quem? E quando a gente infere que a culpa é nossa, aí o bicho pega, né? Porque aí é uma porta para a depressão. Eu me lembro de um sócio meu que falava: você quer ser feliz ou ter razão? Eu quero ter razão. A gente quer ter razão. Porque a gente tem autoestima tão baixa, tem tão pouco alto valor, que se eu nem razão tiver, né? Por isso que a culpa a culpa é a costura na nossa história emocional e relacional. A culpa está sempre presente. Porque alguém precisa ter culpa. Isso está no inconsciente coletivo. Isso está no campo mórfico. Há 2000 anos que inventaram esse negócio. Então, o que a gente precisa fazer, pegando um pouquinho de Índia, China, Tibete, África, Índio, visão sistêmica, bababá, isso tudo, né, psicologia transpessoal e tal, xamanismo, né, é começar a ressignificar essa ideia e poder abrir um olhar multidimensional para a nossa história, e entendendo que a vida é feita de muitos estratos, muitos deles paradoxais, como vocês viram no exemplo da vítima e do culpado. Então, a culpa existe. Tá, sentimento de culpa é uma coisa, tá? A gente falou no começo. Culpa é uma coisa, sentimento de culpa é outra. Né? Culpa existe? Existe. Aqui, nesse extrato cartesiano e mecanicista tridimensional da vida concreta, da vida real. Culpa existe no extrato kármico, onde a economia é regida pela lei da reencarnação. No extrato sistêmico já não tem mais. Só tem as leis que o Hellinger percebeu e contou pra gente. Então, assim, isso cria uma complexidade maior nas relações. Porque é muito fácil, a culpa é tua, é minha, pum, acabou. Né? Aí o culpado é punido e a vítima é coitadizada, enfim, né? E pum. Só que em outros níveis de realidade isso continua vivo. Isso continua fermentando em busca de autorregulação. No extrato kármico, a autorregulação acontece pela via das reencarnações. No extrato sistêmico, acontece por trocentos jeitos. Trocentos jeitos. Porque aí o campo decide. A inteligência autorreguladora, né, que opera em tudo, como eu falei, do nível subatômico às grandes galáxias. Né? Tá tudo oscilante dentro desse grande movimento de equilíbrio, desequilíbrio, equilíbrio, desequilíbrio, equilíbrio, desequilíbrio, sempre em movimento e sempre em expansão. E aí, nessa história da culpa e da vítima, entra a questão do perdão, que é outro ponto do nosso papo. O perdão virou, na nossa cultura, um mantra social. Então, eu faço uma coisa, eu faço merda com você, peço desculpa, porque também é um mantra social, você me perdoa, porque é um mantra social, isso é bem visto pela religião, bem visto pela sociedade. E o que isso acaba fazendo é botando um pano quente em cima. Porque se você fez uma coisa feia, ruim, sofrida comigo, né? Isso não vai passar porque você me pediu desculpa, porque eu falei eu te perdoo. Né? Isso cria só um bem-estar social. Né? A igreja acha bacana, a sociedade acha bacana, mas eu continuo com raiva de você porque raiva não acaba com um ato social. Né? Então, o que eu acho que acontece, constelação também acha, eu não sou constelador oficialmente, tá? Mas isso permeia a minha história, porque eu acho que o Hellinger teve sacadas muito boas, como eu não sou espírita e acho que o Kardec teve sacadas muito boas. Né? Por isso que na constelação, depois eu volto ali, por isso que na constelação tem sinto muito. Porque na constelação, como trabalha com essa perspectiva sistêmica, tem um entendimento que tudo
tudo, absolutamente tudo, né? Do encontro mais belo com o crime mais hediondo, aquilo é um ato de coadjuvantes evolutivos dentro de uma perspectiva de autorregulação. O perdão, isso eu aprendi com constelação também, o perdão tem um perigo muito grande que coloca aquele que perdoa superior ao perdoado, né? O perdoado fica meio refém de quem perdoou. É como o que dá e o que recebe, né? Quando a gente dá alguma coisa, em algum nível, denso ou sutil, explícito ou implícito, fica o que ganha, fica credor, perdão, fica devedor. E o que deu fica credor, sempre. Isso pode ser explicitadamente, pode ser muito sutil, pode ser muito difuso e se perde na história, mas tem. Porque dar e receber, o que dá está num nível superior a quem recebeu. O que perdoa fica no nível superior ao perdoado. Isso é muito complicado, principalmente em se tratando de um ato social, né? Muito bonito, porque isso ficou quase que um dogma no mundo espiritualista, cristão, religioso, né? O perdão é um negócio assim que é indiscutível, né? Como se fosse uma das virtudes mais sensacionais. Mas desculpa, gente, na verdade isso é um ato social. Ninguém apaga, resolve, ressignifica, né? Esquece um sofrimento, uma ofensa, uma traição, um roubo, uma agressão, seja lá o que for, porque o outro pediu desculpa e você falou que perdoava. Isso fica bem para a sociedade e para a igreja. Então, acho que sinto muito, né? E vocês veem que o Ho'oponopono, você fala sinto muito para o outro. Você pede perdão para o Criador. Tem até um nome, Kahuna, que eu esqueci, que é o Deus interno, né? Que é a essência, que é o eu superior. Para esse você pede perdão. Agora, para o outro, sinto muito. Sabe por quê? Porque quando tem um outro, a gente é sempre coadjuvante. Eu te atraí, você me atraiu. Eu te atraí para me estuprar, eu te atraí para me assassinar. É complicado para a nossa mente, que ainda está muito lavada com essa ideia cristã de bem e mal, certo e errado. Vamos entender, gente, para quem chegou. O estuprado é a vítima, sim. A gente está falando de vários níveis de realidade. E um não compensa o outro. Isso é muito importante. O fato da gente entender que o estuprado é um sócio coadjuvante do estuprador no nível sistêmico, de repente até no nível kármico, isso nesse nível nosso aqui não minimiza o fato de que é crime, é hediondo, é imoral, é escroto, é péssimo, é nojento, tem que ser repudiado. Uma coisa, outra coisa, embora todas se interpenetrem. É só para a gente não misturar. Não achar, então tudo bem nada. Muito pelo contrário. Eu acho que essa perspectiva, ela abre muito mais responsabilidade. Então, isso traz, né, quando a gente fala em responsabilidade, a gente está falando, na verdade, em corresponsabilidade. Porque sempre tem um outro. Em geral, tem um outro. E o outro é corresponsável e eu também. E o outro me co-atraiu e eu também co-atraí o outro. Se a gente está falando em teia, como os xamãs falam, daqui a pouco a gente vai falar de livre-arbítrio. Se a gente está falando que todo o universo é um organismo só, se você ainda pensa em termos de bem e mal, Satanás, Deus castiga, bababá, beleza. Vai funcionar, culpa e vítima, pecado, vai continuar funcionando essa eca toda. Mas se a gente já entende, né, pegando emprestado dos orientais, pegando emprestado dos africanos, dos índios, que não são melhores do que a gente, apenas
tem muito mais quilometragem, né? Uma coisa é uma cultura como a nossa que tem uma ciência que tem séculos, né? Eles têm uma ciência que tem milênios. Então não os torna melhores, mas os torna respeitáveis no seu conhecimento, né? Então é bacana a gente pegar emprestado essa ideia e é bacana também que a física quântica, a psicologia transpessoal, né, esses caminhos mais ocidentais também estão chegando nessas conclusões, que toda a criação é um organismo só, que todo o universo é um organismo só. Então, se todo o universo é um organismo só, né, eu vou dar uma puladinha aqui para o livre-arbítrio. Depois eu volto lá para o perdão. A gente foi criado achando que, ou inferindo, que Deus deu para a gente um poder que chama livre-arbítrio. Eu não sei se vocês já perguntaram para mãe e para padre, eu já perguntei para mãe e para padre e para pastor, né? Se Deus é tão bom, por que o mundo ficou assim? E a resposta invariavelmente é: Deus fez tudo certo e deu livre-arbítrio para o homem. E quando eu era chato, que eu gostava de botar padre e pastor, né, numa situação constrangedora, eu falava, vem cá, então das duas uma. Ou Deus não é onisciente, como vocês dizem, porque Deus me deu um poder de fazer coisas que nem Ele sabe que eu vou fazer, não é? Livre-arbítrio. Então, livre-arbítrio é o poder que Deus me deu de fazer coisas, de fazer escolhas que nem Ele sabe que eu vou escolher. Então, Deus não é onisciente. Ou tudo é um jogo de cartas marcadas. Porque se Deus é onisciente, cada embrião que está na barriga de uma mulher, Deus corta um pedacinho dele, que é na alma, e cola naquele dito cujo e fala assim, esse vai para o inferno. Ele é onisciente, né? Ele sabe tudo o que aquela criatura vai fazer. Ó, esse aqui vai para o céu. Então é um jogo de cartas marcadas. Essas duas perspectivas, para mim, é uma espécie de infantilidade teológica e filosófica, porque é bizarro acreditar em qualquer uma dessas possibilidades, né? Então, o que sobra? Para mim, sobra olhar mais para trás do que a igreja e ver o que essas culturas milenares falam. Culturas que falam que o universo é um organismo só. Aí os xamãs falam de teia. Eu me lembro, eu sempre falo isso nos meus cursos. Eu estava vendo Discovery ou National Geographic. Era um programa sobre... Eu acho que era a Amazônia, uma coisa de inseto, alguma coisa assim, nada a ver com isso que a gente está falando, mas tinha uma teia, que segundo o texto lá do vídeo, era a maior teia de aranha que existe. Só que tinha um índio. E o índio mexeu numa ponta da teia e falou, caramba, mexe a teia toda, né? Gente, eu juro, naquele momento eu tive caiu no meu colo esse insight, falou, caramba, mexe, sabe efeito borboleta? Mexe a teia toda. Então talvez o tal do livre-arbítrio esteja tecido de uma forma com uma complexidade que a gente não pode imaginar, porque esse tecido é do mundo aqui, esse tecido é do mundo kármico, esse tecido é do mundo sistêmico, tem linha de todas essas origens e mais outras tantas que a gente desconhece, que formam um tecido onde a gente é interpenetrante, é interrelacionado, é interdependente. Então vai por água abaixo essa autonomia, liberdade e independência absoluta que a gente acreditou que tinha. Deus fez tudo certo e o homem que fez essa merda. Quer dizer, que Deus? Deus é alguém? Deus é alguém que criou, né? Foi lá para a nuvem, ainda deixou que ficasse um Satanás aqui enchendo o saco para cagar o projeto divino. Gente, isso de uma infantilidade teológica e filosófica abissal, né? Então, talvez, claro que a gente tem poder de escolha. A neurociência não acredita em livre-arbítrio. A neurociência diz
que quando a gente escolhe alguma coisa, o cérebro já tinha escolhido antes, que nós somos reféns do nosso cérebro. Olha só, fiz neurociência. Então, isso é legal para a gente ficar mais humilde, né? E como é teia, como essa teia é inteligente, aí entra aquela primeira história da culpa e da vítima. Como é que vai ter culpa e vítima? Num sentido absoluto, num sentido amplo, se é teia. Se não tem esse livre-arbítrio, com essa autonomia, independência e liberdade toda. Por isso que sinto muito, talvez funcione melhor do que perdão. Porque, na minha crença, perdão pressupõe absolvição. E só quem pode absolver é Deus, seja lá quem ele for. Por isso que no Ho'oponopono, talvez por isso que no Ho'oponopono, eu peço perdão para quem? Para Deus. Para o outro que eu fiz alguma sacanagem, que eu feri, que eu machuquei, que eu ofendi, eu falo, sinto muito. Isso tem que ser falado de verdade. Eu tenho que estar sofrendo, porque eu te fiz uma coisa que te fez sofrer. Isso que eu falei lá atrás, a diferença de culpa e de sentimento de culpa. Sentimento de culpa é indício de bom caráter. Eu estou sofrendo porque eu te fiz sofrer, então eu sinto muito. E dentro desse sinto muito, a compreensão que você também me cocriou para viver comigo esse evento evolutivo, que teve como resultado, pelo menos parcial, eu te fiz sofrer. Ou funcionou ou não funcionou. A gente não tem como saber. Se eu ter te feito sofrer fez parte da autorregulação, ou se eu ter te feito sofrer criou uma desregulação. A gente nunca vai saber. Talvez quando a gente morrer a gente entenda, né? Eu acho que é importante a gente entender a mecânica, a fisiologia da coisa, para sair essa coisa refém do culpado, do pecado, do errado, né? Então eu sinto muito. Esse sinto muito tem que ser falado sentindo muito, porque eu estou sofrendo porque eu te fiz mal. O outro assunto da nossa história de hoje era o karma. O karma, eu já tinha falado isso mais lá atrás, quando uma cultura entra na outra, muitos conceitos ganham outros significados ou têm o significado distorcido, deturpado. Você já reparou uma coisa? As pessoas falam, pô, a pessoa perdeu um filho, que karma, hein? Nossa, a pessoa foi roubada, que karma, hein? Ninguém fala, pô, a pessoa encontrou o amor da vida dela, que karma, hein? A pessoa ganhou na Mega Sena, que karma, hein? Karma virou, na nossa sociedade ocidental, é sinônimo de azar. Quando a lei do karma é a lei de Newton, aplicada à perspectiva multidimensional holográfica. Para cada ação, tem uma reação oposta e na mesma intensidade. Só que isso só funciona como bateu, levou aqui, nesse mundo concreto tridimensional, apreendido pelos 5 sentidos e elaborado pela mente racional. E, claro, no extrato kármico, porque não vamos esquecer que o plano astral é o plano que interfaceia de uma forma direta com o plano físico. Mas no plano sistêmico já não tem mais nada disso, tão diretamente assim. Então a lei do karma é a lei que gerencia esse universo, que é um organismo só, e que tem como características estar em movimento, a impermanência é constitucional a esse organismo, estar em expansão, físicos sabem que o universo está em expansão, e ser um organismo autorregulado. Essa autorregulação acontece em absolutamente todos os estratos desse organismo, criação, universo, vida.
A lei do karma é a lei de causa e efeito que gerencia essa coisa toda. Quando você corta aqui no braço, já vem célula T, macrófago, linfócito. Para quê? Para autorregular. Autorregular o quê? Trazer a homeostase, o equilíbrio. Todo o universo trabalha dentro desse binômio equilíbrio-desequilíbrio, equilíbrio-desequilíbrio. E a grande força de busca da homeostase, a grande força de autorregulação, né, é gerenciada junto com a impermanência, junto com o estar em movimento. Por isso que o hindu chamou de lei do karma. A lei do karma tem vários braços, né, que são os braços diretores dessa gerência. Né? Na verdade, a lei do karma é o presidente, tem os seus gerentes. A lei da sincronicidade é uma expressão da lei do karma. A lei da coincidência. A lei da coincidência é que faz a gente se encontrar para viver uma coadjuvância evolutiva para autorregular alguma coisa. A lei da sincronicidade também atua no plano sistêmico. Um outro braço da lei do karma se chama ressonância. Eu falo no meu curso de brincadeira para os alunos que tem Nossa Senhora da Ressonância e Nossa Senhora da Sincronicidade, né? Que ficam ali gerenciando como dois braços da lei do karma, que deve ter muitos mais outros braços, né? Essa força é um polvo. Mas vamos, dessas duas já dá um mingau danado. Então a lei da ressonância, junto com a lei a lei da ressonância é a lei da cola, é a lei da atração. A lei da sincronicidade é a lei da cocriação, é a lei da coincidência. Essas duas leis é que promovem os encontros, é que promovem os eventos que vão trazer autorregulação, seja nesse nível terrestre e ou kármico e ou sistêmico, que eu falei lá atrás, que na minha opinião, tudo isso acontece como uma orquestra, né? Não tem nada que acontece aqui que não tenha uma perninha no nível kármico, que não tenha uma perninha no nível sistêmico. E tudo isso está relacionado, gente, porque isso tem a ver com livre-arbítrio, né? A lei do karma. Se a gente está falando de teia, de uma teia inteligente, essa teia inteligente, onde os nossos livres arbítrios são pontos, onde as nossas escolhas, coatrações, cocriações são pontos dessa teia, isso tem a ver com tudo que a gente está falando aqui. Isso tem a ver com livre-arbítrio, isso tem a ver com culpa e responsabilidade, né? Com responsabilidade. A culpa tem que ceder lugar para a responsabilidade. Porque a responsabilidade é que o grande catalisador da cocriação e da coatração. Eu sou responsável. A minha alma, a minha alma sistêmica, a minha alma kármica, porque esses níveis todos estão dentro da gente, antes de mais nada. Eu estou falando aqui, mas isso aqui não está fora. Está fora e está dentro. A gente atua nesses níveis todos. Se a maior parte disso acontece num plano inconsciente, azar o nosso. O Criador, seja lá quem ele for, fez assim. Mas a gente também carrega esses níveis, né? A neurociência já sabe que o cérebro funciona de uma forma holográfica. O cérebro não é analógico, o cérebro é digital. Holograficamente digital. Então tudo isso tem a ver, né? O que o perdão tem a ver com isso? Tem a ver que quando eu troco o perdão por sinto muito, eu entro nessa perspectiva de um livre-arbítrio que não que é teia. Eu entro na perspectiva de que existem vários níveis concomitantes de realidade, né? Que trabalham todos eles, os infinitos níveis de realidade estão trabalhando a favor dessa grande estrutura universal que é a autorregulação. Movimento, expansão e autorregulação. Todo o universo funciona dentro dessas três perspectivas e de outras tantas que a gente conhece algumas e desconhece a maioria.
né? Então, mais ou menos isso que eu quis jogar aqui no ventilador, para a gente pensar. Porque nós somos seres em reeducação, né? A gente está se descolando dessa lavagem cerebral de 2000 anos, né? Que eu venho falando disso sempre nas minhas lives, sempre nas minhas aulas, né? Esse é o grande viés da minha, um dos grandes vieses da minha história, né? É essa necessidade que a gente tem de se apropriar de uma outra visão de mundo, se descolar dessa visão de mundo católica, dessa visão de mundo mecanicista e cartesiana. Não é que cartesiana e mecanicista é ruim. A física newtoniana continua vigorando depois da física quântica, tá? Descartes foi um cara importantíssimo na época dele, o cara que inaugurou a ciência, que inaugurou a filosofia, né? Só que penso logo existo perdeu a validade. Existo logo penso, sinto logo existo, né? Essa árvore já abriu, porque a gente vai caminhando, a gente vai conhecendo, vai tendo mais maturidade. Eu acho que agora a gente tem maturidade para se descolar de sistemas de crenças que mantiveram a gente, né, num looping de sofrimento. Porque é isso que a gente quer, parar de sofrer mais rápido, entender mais o nosso sofrimento, parar de repetir aquilo que a gente já sabe, mas não consegue não repetir. Claro, terapia fundamental, terapias, né, no plural, meditação fundamental, mas também é fundamental que a gente reentenda, que a gente alcance uma forma filosófica e, para quem for dessa área, teológica de olhar para a vida, que seja mais ampla, mais complexa, mais acolhedora, mais potente, né? Porque o que religião fez com a gente hoje foi manter a gente pequeno, foi manter a gente controlado e manipulado. Por isso que o Reich dizia, acho que era o Reich, que a ninguém interessa um ser humano potente. A ninguém interessa. Por que será que nenhum governo, nunca, de nenhuma matriz ideológica, resolveu a questão da educação e da saúde? Não é dinheiro que falta. Não é dinheiro. É uma compreensão que está dentro do sistema político, econômico, de poder. Um ser humano culto, inteligente, educado, sadio, ninguém controla e manipula. E a nenhum sistema, a nenhuma igreja interessa um ser humano potente, com independência, com autonomia, com liberdade, com saúde, com cultura, com inteligência. A ninguém interessa. Esse ser que a gente tem que se tornar. Ou nessa vida, ou na outra, na outra, na outra, não importa. A gente tem que começar de algum ponto, né? Então vamos começar. De meio século para cá, se abriu, jorrou uma torneira de conhecimento para a gente, né? O Oriente invadiu o Ocidente nos anos 60, os xamãs todos estão aí, né? Não tem mais secreto, os livros falam tudo, nunca teve tanta literatura disponível, tanto curso, tanta coisa, tanta informação, né? E internet, e Googles, né? Tá tudo aí, o conhecimento está aí. A gente precisa mudar a nossa visão de mundo, passar a olhar para a gente, para o outro e para a vida, sobre uma outra perspectiva, mais ampla, mais complexa, mais saudável. Então, gente, vamos lá. Sessão marketing. Amanhã eu vou estar fazendo a minha reestreia no Rio de Janeiro, desde 2019, que eu não levo meu trabalho para o Rio. Eu vou estar fazendo uma roda de cura presencial às 7 horas da noite, na comunidade Unindo Corações. Olha o pessoal do Rio. É uma roda de cura de alinhamento energético, que é a terapia que há 21 anos eu ministro
por todo o Brasil. Eu vou estar falando e demonstrando. A gente vai estar fazendo um trabalho terapêutico na comunidade Unindo Corações, no Maitá, na rua Maria Eugênia, 303, é a mesma rua da Casa da Espanha. 7 horas da noite, quem quiser, bem-vindo, lá é grande, cabe gente à beça, tá? No outro sábado, mas aí já não tem mais vaga, eu acho. Unindo Corações de Eunice, Roberto, seja bem-vindo, vamos lá se conhecer. Eu vou estar fazendo uma roda de cura em Niterói, no sábado, dia 13, às 10 horas da manhã. Mas parece que lá é um lugar pequeno, as vagas já estão preenchidas, mas fica esperto, porque eu vou estar fazendo uma turnê de rodas de cura em Niterói. Então vai ter uma em abril, uma em maio, uma em junho, uma em julho, em agosto uma formação de alinhamento energético em Niterói Ô Silvana, eu acho que é só aparecer lá. Lá é grandão. Ou então procura no Google a comunidade Unindo Corações, ou dá uma olhadinha no meu Instagram que tem o flyer. Liga para lá, tá bom? Eu estou fazendo uma formação de alinhamento energético. É a única no Rio esse ano. Niterói. De agosto a dezembro em Niterói, em Icaraí, no espaço Body Soul. Tá bom? Então fique esperto, porque vai ter mais roda de cura lá, tá? Outra coisa também, gente, eu passei 10 anos da minha vida, eu tô há 50 anos nessa brincadeira, né? Prática, estudo, pesquisa, né? Yoga, meditação, xamanismo, blá, blá, essa coisa toda. E metade desse tempo como profissional. E eu tenho uns anos que eu penso como, aonde, de que forma eu colocaria esses 50 anos disponibilizado. E eu fiz. Eu fiz um treinamento pela Hotmart. São 25 vídeos, com acesso por 5 anos. Você encontra o link aí. Se não encontrar, você me pede que eu mando para você. Eu coloquei meio século de background de know-how. Teoria pra caramba, simples. Eu fiz de uma forma coloquial, super tranquilo, muito exercício para a vida. Por isso que eu não chamo de curso. É um treinamento para a vida, não é sequencial. Pode ver os vídeos separados. Tem muita informação, tem muito exercício. Tá muito bacana, vendendo pra caramba, R$ 97 pela Hotmart. 25 vídeos, ainda leva de brinde meus 3 e-books e ainda entra no grupo de WhatsApp para falar comigo a hora que você quiser. Marisa, toda hora no Facebook, manda um inbox para mim, que eu vou te mandar o meu WhatsApp, ou então, se eu conseguir no inbox, eu te mando o link. Tá? Eu acho que no inbox dá para mandar o link. Então, quem quiser o link, bota no inbox, bota mensagem aí, me manda um inbox no Instagram, no Facebook, que eu mando o link para vocês. Tá bom? Tô apaixonado por esse trabalho. E é isso aí, né? Assim, mais uma coisa na nossa sessão merchandising. Brasília, alinhamento energético, curso intensivo, feriado de Corpus Christi, 9 dias, num paraíso, um lugar maneiríssimo chamado Casa Azul. Ainda estamos no lote de pré-venda, com o preço do curso que eu cobrava 10 anos atrás. Alô Brasília, alô Planalto Central, alô Centro-Oeste, que fica mais perto, tá? Eu não sei se eu vou dar mais curso esse ano. Tem até um programado em Curitiba e um em Porto Alegre no final do ano. Mas quem quiser fazer um intensivão de alinhamento energético, é maravilhoso. Não é imersivo, mas tem lugar para ficar, até 10 pessoas lá, tá? Com hospedagem e alimentação. Aí tem que combinar com a dona, tá bom? Tudo isso, você querendo, me manda um inbox que eu informo para você. Tá bom, gente? Semana que vem
Eu vou trazer um tema bem legal também. A gente vai conversar sobre o sofrimento, tá? Legal, Marisa, obrigado. Então, semana que vem às 8 horas, jogando conversa dentro, a gente vai falar sobre sofrimento, tá? Então, quem quiser e puder ir amanhã na Roda de Cura, 7 horas da noite, comunidade Unindo Corações no Maitá, e o treinamento pela Hotmart. 5 anos de acesso, gente. Beleza? Depois vocês me contam se gostaram. Beijo grande para vocês, boa noite. Um bom fim de semana.